Ele desqualifica o Bolívar. Marx não entendeu nada de Bolívar, nada. O que nos faz estar aqui é que Marx acertou no atacado. Onde é que foi o atacado? Sabe onde é que foi o atacado? As tendências estruturais da sociedade burguesa. Eu vou lhes propor uma brincadeira para amanhã. Vocês vão chegar em casa hoje, ou à tarde, ou aqui, vão abrir o manifesto do Partido Comunista e vão ler aquele primeiro capítulo lá, sobre a constituição do mundo burguês. Aquele onde Marx está dizendo, olha, a burguesia em pouco tempo realizou mais maravilhas do que o passado da humanidade. Ele ali descreve a sociedade burguesa, ele e Engels, não é? Dizem lá, olha, a burguesia cortou, tirou o véu idílico que cobria todas as relações de dependência e colocou entre os indivíduos o frio peso do metal-dinheiro. Fez do padre, do professor, do médico, do advogado, um vendedor. Lembram-se disso? Leiam essa parte. Depois que vocês lerem, fechem os olhos e se indaguem se aquilo era o mundo em 1848. Claro que não. Aquilo é uma visão inteiramente futurista. Um sujeito que em 1848 abrisse aquele troço, ia dizer, esses dois caras são delirantes. Aquela descrição é a descrição do nosso mundo hoje. Quase 160 anos depois, eles acertaram. É a descrição do nosso mundo. Sabe o que faz Marx? E agora eu respondo para você. Não do ponto de vista técnico, do ponto de vista essencial. Marx foi capaz de apreender as tendências estruturais da ordem burguesa. A descrição de 48 é Júlio Verne. Como é que os caras acertaram? Acertaram, não é graças a nenhum milagre. Não tem nenhum dote, não tem nenhuma intervenção do Espírito Santo. Marx acertou porque encontrou a perspectiva teórico-metodológica capaz de lhe permitir a apreensão do movimento desse objeto. O que ele captou foi esse movimento. Foi isso que ele reproduziu. Me faça entender? Eu já vou dar um salto, gente, só para provocar vocês. É evidente que isso me entusiasma, não é? Não é porque eu sou adepto do texto, não. Porque eu acho genial isso. Isso é coisa nossa. Esse é processo dos homens. Nós é que estamos ali. O indivíduo Marx foi importantíssimo. Isso é uma conquista nossa. Marx está escrevendo em 1860, 1870. O que ele diz no Capital? Na obra Capital? O modo de produção capitalista necessariamente, produz exponencialmente mais riquezas. 2, e concomitantemente produz e reproduz pauperização. Legal, né? Agora, os pesquisadores encontrarem a nova pobreza, não é? Não tem uma nova pobreza? Eu acho que não tem nova pobreza de coisa nenhuma. Sabe? Não tem nova pobreza nenhuma. É a velhíssima lei geral da acumulação. Nova questão social? Tem gente que se diverte com isso e até ganha a vida assim. Marx está escrevendo lá, é próprio do movimento do capital concentrar-se e centralizar-se. Não tinha monopólio no sentido moderno. Isso é um processo de concentração fático, empírico, pós-1880. Dê uma olhada aí nas fusões dos últimos 10 anos. O que faz a gente estar estudando Marx aqui, sem nenhuma visão museológica de sua obra, é que ele apreendeu o movimento do objeto. Apreendeu nas suas tendências estruturais. Como é que isso foi possível? Foi possível, primeiro,
porque havia um suporte social para isso. Ele está trabalhando no pós-48. Já falamos do sujeito social que Marx vocaliza. E segundo, porque ele estava municiado, apetrechado, teórico-metodologicamente. É claro que aí entra uma questão de talento pessoal, é óbvio. Mas essa é aquela questão meio intangível que a gente não tem como discutir. Ele estava com um olho na documentação, um olho no processo político. Nem sempre acertou. Nem sempre acertou. Às vezes trabalhou com informações que não eram inteiramente fidedignas. Ajuda isso? Vamos lá. Eu estava lhes dizendo da importância da miséria da filosofia. Por quê? Porque oferece a primeira análise de Marx num painel do modo de produção capitalista. Além daquelas observações de natureza metodológica, me importa ressaltar que é aí, pela primeira vez, que Marx oferece uma análise global do modo de produção capitalista. Mas não a oferece apenas com uma referência estrutural. Antes, ele satura essa referência estrutural com um movimento histórico que se desdobrava, que se desenvolvia ante seus olhos. E, sobretudo, porque ele recupera na tensionalidade política da época, porque ele recupera no marco dos conflitos políticos, das lutas de classes da época aí, da primeira metade dos anos 40, Marx recupera essa dimensão política no âmbito da sua abordagem estrutural. Aqui, ó, o que eu tenho não é apenas uma análise do modo de produção capitalista. Eu tenho mais. Eu tenho a análise, esse primeiro esboção, e vocês vão ver porque que eu estou dizendo primeiro esboção logo em seguida, o primeiro esboço dessa visão de conjunto da dinâmica capitalista, mas com a incorporação integrada, orgânica, do movimento das classes sociais no âmbito político e teórico. No âmbito político e teórico. É na miséria da filosofia que Marx vai apontar o caráter ahistórico das categorias da economia política clássica e mais. É aí que ele vai caracterizar os economistas como ideólogos da burguesia, no caso da burguesia revolucionária. Aqui eu tenho, pela primeira vez, um Marx que, partindo da crítica da economia política, olha lá o primeiro capítulo, discutindo valor, é capaz de reproduzir idealmente, categorialmente, o movimento de constituição da ordem burguesa. E é aqui que ele vai fundar, nas contradições do modo de produção capitalista, a alternativa da revolução. O que antes era uma petição, vamos voltar lá a 44, segundo a crítica a Hegel, o proletariado é o herdeiro da filosofia. O proletariado realizará, o que significa suprimi-la, realizará a filosofia através da revolução. Aqui, ó, eu tenho a análise daquelas condições que são imanentes ao modo de produção capitalista que podem fundar a possibilidade da revolução. Até aqui, a importância da obra. Até aqui, a primeira expressão da teoria social fundada na crítica da economia política. Mas atenção, Marx tem 3 anos de estudo da economia política. Há aqui ainda toda uma série de concepções econômicas que o evolver, que o evoluir do pensamento de Marx
indicarão serem equivocadas. Eu vou sinalizar apenas duas para vocês terem uma ideia de como, mesmo avançando na reflexão, Marx ainda está longe de dominar a crítica da economia política. Para vocês terem uma ideia, aqui, ó, Marx não opera com a categoria força de trabalho. Marx pensa a força de trabalho como simplesmente trabalho. Isso não é uma sutileza. Essa confusão categorial de Marx tem implicações teóricas sérias. Marx ainda não pode conceber claramente o que seja a mais-valia. Ele está trabalhando com a noção de que o capitalista compra do proletariado o seu trabalho. Não, o capitalista não compra o seu trabalho. Ele compra a força de trabalho. Mas o que é mais complicado é que deriva daí uma teoria sobre os salários. Talvez isso não interesse a vocês, porque é uma discussão muito estritamente econômica, mas vale a pena assinalar. Uma teoria sobre os salários, que é uma teoria muito complicada. Uma teoria que, no limite, vai conduzir à noção de que o desenvolvimento capitalista implica sempre uma pauperização absoluta dos trabalhadores. Noção que vai estar presente ainda no manifesto do Partido Comunista. Marx vai levar mais de 10 anos para superar essas dificuldades. É só para sinalizar que já de posse do instrumental básico para construir a sua teoria social, Marx ainda tem muito que aprender. Muito que aprender. É filho direto da polêmica com o manifesto do Partido Comunista. Cabem aqui algumas observações. Na hora que eu saí para tomar café, eu vi que alguém está com a edição do manifesto, a edição do Sesc Centenário, dos 150 anos do manifesto, para a qual eu fiz uma longa apresentação e foi publicada pela Cortez. Eu vou retomar aqui algumas das ideias que estão lá, porque me parece que ajuda a entender a significação do manifesto. Queria chamar a atenção de vocês para uma coisa: esse é um documento político. O manifesto é um documento político. Não é um documento inovador na forma. A tradição política do século XIX já registrava essa expressão programática. Lembro para vocês que é de 1797 o Manifesto dos Iguais, de Graco Babeuf e Sylvain Maréchal. Ali se inaugura essa prática, que já tinha, digamos, alguns precedentes no processo da Revolução Francesa. A primeira metade do século XIX é generosa em inúmeros manifestos. Do ponto de vista dessa forma de expressão, o manifesto não é um documento inovador. O que é absolutamente inovador no manifesto é que, pela primeira vez na história, uma programática política é precedida de uma fundamentação teórica. O que é importante, o que é absolutamente peculiarizador do Manifesto do Partido Comunista, é que, pela primeira vez, uma programática política. O que é o manifesto? O manifesto é a apresentação à sociedade europeia, à opinião pública europeia, aos políticos europeus, mas, sobretudo, aos trabalhadores europeus. É a apresentação de um programa de um partido que está surgindo, é só isso. Entretanto, pela primeira vez, este programa é precedido de uma fundamentação teórica. Esses dois pontos vão merecer a nossa reflexão em seguida. Por que Marx e Engels
produzem um documento que não é apenas um documento programático? Por que eles não apresentam? Olha, acaba de ser refundado em Londres a Liga dos Comunistas e a nossa proposta é 1, 2, 3. Não sei se vocês se recordam que o programa que Marx apresentou é um programa de pouco mais de 10 pontos, 11 pontos. É uma pagininha só. Por que eles escreveram 22 outras páginas? Quero lhes lembrar que a edição original do manifesto tem 23 páginas. Claro, né, as edições contemporâneas trazem prefácios, pós-fácios, notas, aparato crítico. É isso que as torna mais gordinhas. O documento original tem 23 páginas. Por que Marx e Engels não apresentaram simplesmente numa página programa, os 10, 11 pontos do programa? Por que eles se deram ao trabalho de, antes de apresentar esse programa, oferecer uma sinopse do movimento da ordem capitalista? Por uma razão central. Marx e Engels, mais notadamente Marx, não foi jamais seduzido por qualquer utopia. Que coisa absurda, não é? Falar isso. Vocês não acham que é importante reinventar a utopia? Vocês não acham que a esquerda está carente de utopias? Vocês têm todo o direito de achar. Todo. Eu visto intelectuais da maior qualidade, da maior responsabilidade, repetirem essa cantilena, esse cantochão monótono. Quero lembrar para vocês que o caminho de Marx foi da utopia para a teoria. Não é por acaso que quando se selecionam 3 capítulos de uma obra sua editada em alemão para uma edição francesa, Engels concorda com a formulação que ele é dado, que aliás está lá, do socialismo utópico ao socialismo científico. Vocês sabem que isso não é um livro de Engels, né? É, na verdade, uma edição de partes de uma outra obra sua. Marx e Engels detestavam o utopismo. Para Marx e Engels, o utopismo é próprio de uma classe operária, ou frágil ou derrotada. É utopista quem é incapaz de fundar no movimento real uma proposta factível. Para Marx, o comunismo não é uma utopia. Textualmente, o comunismo não é um estado ideal que deve ser alcançado. O comunismo é um movimento real que, ante os nossos olhos, corrói as bases da sociedade contemporânea. O esforço de teorizar, o esforço de fazer uma análise das lutas de classe, uma análise do desenvolvimento da burguesia, uma panorâmica daquilo que parecia ser o estado do capitalismo naquele momento. Esse esforço é para dizer, ó, o nosso programa não é a expressão de desejos. O nosso programa não é um projeto utópico para o qual nós estamos convocando vocês, não. O nosso programa é um projeto viável e factível. O nosso programa é o projeto de uma sociedade que não está brotando da nossa cabeça. É uma sociedade que pode ser faticamente constituída, porque já agora há tendências que mostram a sua possibilidade. Pela primeira vez, um programa político é apresentado com embasamento teórico. Isso não significa que para Marx e para Engels a política fosse uma extensão da teoria. Marx e Engels sempre tiveram muito claras as especificidades da teoria e da política. Teoria
se faz com indagação. Teoria se faz com dúvida. Teoria se faz com pergunta. Quem não formula pergunta, quem não supõe a possibilidade do erro, não faz teoria, não investiga. O ponto de partida da teoria é a dúvida. O ponto de chegada da investigação teórica é a pretensão à verdade, mas a clareza de que as verdades alcançadas podem ser revisadas e podem ser refutadas. Política se faz com convicção. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Você não lidera com dúvidas. Você não lidera, você não convoca, você não interpela com perplexidades. Marx e Engels sempre tiveram isso muito claro. E esse documento, propondo medidas de revolução social fundadas numa interpretação, fundadas numa análise teórica da realidade, tinha um duplo objetivo. De um lado, romper com qualquer utopismo, romper com qualquer noção de que nós vamos criar uma sociedade ideal aqui na nossa cabeça, certinha, arrumadinha, perfeita, sem problemas, e vamos convocar os homens para lutarem por esse modelo. Não, o comunismo é uma possibilidade posta pela dinâmica da ordem burguesa. Mas uma possibilidade não é uma realidade. Converter uma possibilidade em realidade demanda a vontade política organizada dos homens. O segundo elemento próprio desse documento é que, assinalando que fala-se em possibilidade, assinalando que essa possibilidade pode ser abortada. Ela pode ser abortada. O resultado da luta de classes no momento de transição revolucionária, ou é a vitória textual da classe que traz em suas mãos o futuro, ou é a derrota das classes em presença, é a aniquilação das classes em presença. Com tudo que significa de perda de acúmulo do patrimônio histórico-social. Mesmo chamando a atenção para o caráter de possibilidade, esse é um documento político. Então, chamando a atenção para essa possibilidade, há convocação, há interpelação e há afirmação. Vamos à luta porque venceremos. A paixão revolucionária não é incompatível, antes é inteiramente compatível com uma análise teórica rigorosa. Esse documento é uma síntese, é um ponto de chegada do deslocamento da crítica filosófica para a teoria social. Mas ele também reflete o estado em que se encontrava a evolução de seus autores. Eu falei há pouco numa insuficiência teórica lá da miséria da filosofia. Essa insuficiência aparece claramente aqui no Manifesto do Partido Comunista. Uma leitura atenta do Manifesto do Partido Comunista mostra que a tendência de fundo que os seus autores levantam é a tendência de uma pauperização absoluta dos trabalhadores. Essa concepção teórica é falsa. O evolver das pesquisas de Marx o comprovou e Marx não teve dúvida em refazer essa concepção. Mas há mais problemas no manifesto. Há uma oscilação na caracterização da classe dominante. Ora, Marx e Engels falam em opressores, ora falam em exploradores.
essa vacilação não é casual. Ela expressa algumas das debilidades teóricas da análise que Marx faz da ordem burguesa, que já é sintomatizada lá em 47, ele não concebe que a transação entre capitalista e proletário incide sobre a força de trabalho e não sobre o trabalho. Entretanto, essas debilidades não tiraram nem a força histórica desse documento. Esse documento foi o documento inspirador de todo o processo revolucionário significativo da segunda metade do século XIX e de praticamente todo o século XX. Não é pouca coisa, hein? Não é pouca coisa. Em segundo lugar, e é isso que nos interessa, esse documento nos dá uma plena radiografia de onde Marx chegou, Marx e Engels, mas aqui o meu interesse é com Marx, de onde Marx chegou em 48. Ele já tem, no essencial, elaboradas as suas matrizes de análise da ordem burguesa. O que mudar daí para frente, mudará num sentido de aprofundamento da qualificação analítica dessas matrizes. E em segundo lugar, aqui, mais do que em qualquer outro texto marxiano, aquela imbricação referida na nossa introdução entre conhecimento teórico e prática revolucionária se mostra na sua inteireza e na sua plenitude. Sob esse aspecto, o manifesto não é apenas um documento político. Ele é também, do ponto de vista da constituição da teoria marxiana, ele é também um indicador de a que ponto Marx chegara no final da década de 40. Aqui, ó, toda a elaboração teórica e toda a prescrição política, a indicação política, toda ela já se calça numa crítica à economia política. Entretanto, Marx está longe ainda, pelas indicações que acaba de fornecer, está longe ainda de ter afinado inteiramente o seu instrumental. Isso vai ser a tarefa que lhe caberá na década seguinte, nos primeiros anos de exílio.